11h17. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, bom dia para você, já conosco aqui para mais uma coluna Conexão Brasília. Muito bom dia, Isis Sena, e claro que hoje não poderia deixar de ser, a gente lamenta muito, mas precisa comentar a questão envolvendo o estado do Rio de Janeiro e o que aconteceu por lá nessa mega operação, que tem relação com as questões aqui de Brasília, porque, claro que tudo tem a ver aqui com Brasília, mas nesse caso específico, Isis, já se começou a politizar a discussão sobre os resultados da operação, que a gente sabe que de todas as formas foi desastroso, não somente porque nós tivemos um grande número de mortos, que nem sequer está contabilizado de maneira oficial. Então, ontem, essa operação deixou 64 mortos na contagem, agora de manhã encontraram mais 50 corpos em uma mata próxima à região, e lembrou, para quem é mais antigo aí, lembrou aquela situação lá do Carandiru, onde vários corpos ficaram empilhados em fila no meio da rua, lá na frente do presídio, nesse caso aqui, no meio das ruas, lá nas favelas, no Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que salta os olhos, até mesmo para quem está acostumado a viver naquelas comunidades, salta os olhos tamanha barbaridade que houve por lá. E, claro que, para quem está de fora, ou pelo menos para quem não mora naquela localidade, ou para quem olha de longe, pessoas até justificam, né, acham que foi certo, porque ali é uma situação que o controle das milícias, das organizações criminosas é tão grande e que tem que ser feita alguma coisa, mesmo que algumas pessoas morram pelo caminho. É o chamado sacrifício de guerra. Mas essa argumentação é muito boa, é muito tranquila para nós que moramos muito distante dessas localidades. Então, eu que estou aqui em Brasília, os meus ouvintes, nossos ouvintes que estão aí em Belém, na Amazônia, estão distantes daquela localidade. Então, para nós é muito fácil informar ou dizer, ou justificar essas condutas sob o aspecto de que alguma coisa mais séria teria que ser feita, senão o narcotráfico já está dominando a cidade, dominará o país, enfim, é muito, muito cômodo para nós argumentar dessa forma. Veja que qual é a relação que isso tem aqui com Brasília. Na época da pandemia, houve ao Supremo Tribunal Federal a interposição da chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental 635. E, na verdade, esse tipo de remédio que se leva aqui no Supremo Tribunal Federal foi, nesse caso, para discutir a forma como essas abordagens estariam sendo feitas lá nessas comunidades. Então, você vê que, durante a pandemia, por exemplo, houve uma restrição dessas operações, porque ali as pessoas não poderiam sair de casa, não tinham essa condição, até por uma questão sanitária, e aí foi uma série de regras estabelecidas para que essas operações acontecessem. E, atualmente, essa decisão ainda está em vigor. A decisão foi politizada, usada por políticos de esquerda, de direita, enfim, para justificar a legalidade da medida ou a ilegalidade da medida. Então, o pessoal aí da direita fala que foi muito bom porque matou os traficantes, o pessoal da esquerda fala que foi ilegal porque descumpre decisão do STF, mas no fundo de tela é a tragédia humana dessas localidades, porque você vê que o Supremo Tribunal Federal decidiu que para se fazer essa operação há todo um planejamento, que o governador do Rio de Janeiro informa que houve. Mas veja, quais eram, por exemplo, exemplos dessas diretrizes para se fazer uma operação dessa? Veja, a comunicação, e aí, claro, perde o fator surpresa, mas essas operações têm que, pelo menos, comunicar a parte da população, que aqui vai acontecer esse tipo de operação. E isso, alguns vão dizer, mas aí você vai quebrar o fator surpresa, fica complicado. Mas, no meio tempo, as escolas, por exemplo, é uma área super populosa, as escolas estavam abertas, crianças estavam lá estudando. Então, dessas mais de 100 pessoas que morreram, vocês podem ter a certeza que não foram 100 traficantes que morreram, pessoas que não tinham nada a ver com a situação, moradores da cidade, moradores pobres da cidade morreram, e 4 policiais também morreram. Então você não tem como justificar uma conduta dessa ao mero aspecto, à mera
argumentação de que isso é para acabar com o crime organizado, e dessa forma nós vamos ter, sim, vários criminosos foram presos, mais de 200 quilos de droga foram apreendidos, 93 fuzis, salvo engano, quase 100 fuzis foram apreendidos, mas nada isso justifica esse tipo de operação diante da morte de seres humanos que muitos deles não tinham nada a ver com a situação, eram moradores da comunidade. Então, você imagina, está no seu dia a dia ali, normal, indo para a escola, para o trabalho, e de repente uma nuvem de tiros matando as pessoas, e vai o traficante no meio, morre, vai o morador no meio que não tem nada a ver, morre, e ele não pode mudar de lá porque não tem condições de sair daquela localidade. E, claro, é muito lógico, até a ONU já se manifestou sobre essa tragédia acontecendo lá, passa aqui pelo Supremo, porque os apoiadores do governador informam que a culpa é do Supremo Tribunal Federal porque impediu que as operações acontecessem. Veja que mesmo não houve um impedimento, mas sim uma limitação. Um exemplo básico, Izzy, aqui. O Supremo determinou que, ao se fazer uma operação, no mínimo que a polícia civil, federal, enfim, militar, estivesse ao redor ali com ambulâncias, né, no mínimo, para atender os feridos. Houvesse a comunicação ao governo federal, então, às entidades federais, para apoio e suporte nesse tipo de operação. Então, veja que nada disso aconteceu. Nós tivemos aí, e há relatos, é claro que vai ser apurado, mais de pessoas mortas que estavam amarradas, com um tiro na nuca, facadas pelas costas, e nada mais, nada menos do que demonstrações de execuções. 50 corpos foram encontrados numa região de mata, não contabilizados nos números oficiais como mortos. São circunstâncias, infelizmente, que não justificam nenhum tipo de defesa desse tipo de operação. E, para além da discussão ideológica, política, de que isso só é assim que derruba o narcotráfico, existem operações muito mais bem-sucedidas, até mesmo na própria história do Rio de Janeiro, da Polícia do Rio de Janeiro, de desmantelamento de parte de facções criminosas sem dar um único tiro. Os serviços de inteligência existem para isso. Então, justificar uma conduta, uma mega operação com mais de 2.500 soldados, militares, policiais em geral, civis, de que houve aí um sucesso, é duvidar da capacidade de discernimento das pessoas, ou então acreditar que unicamente achar que matar os outros sob aspecto de limpeza do crime é algo louvável. A gente sabe que não é. Há uma série de determinações, por exemplo, câmeras corporais nos policiais, isso tem determinação para acontecer, né? Então, uma série de procedimentos, uma série de circunstâncias, tem que ter socorro aos feridos, não se pode entrar na casa dos outros sem autorização, por mais que você imagine uma comunidade super populosa, houve aí invasão de casas de pessoas pobres, não estou falando daqueles criminosos, estou falando de pessoas que não têm nada a ver com crime, que foram arrancadas de suas casas, tiveram mães informando aqui, está muito recente ainda, mas há uma série de relatos de pessoas que não tinham nada a ver com crime, foram levadas ou invasão de domicílio. Então, há um desrespeito muito grande para essas comunidades vulneráveis que estão no meio de uma guerra entre a polícia, as polícias em geral, e os traficantes que usam essas pessoas como escudo. Então, essa circunstância, veja que mais de 100 mortos no único dia, nem na guerra da Ucrânia a gente tem visto uma quantidade de mortos diária nesse sentido. Mostra uma desproporção imensa da eficiência da operação, que não houve sequer uma eficiência no sentido de poupar vidas, que é o essencial, vidas de pessoas, e aí, se você quiser, se o nosso ouvinte que quiser discriminar entre pessoas más e pessoas boas, nós vamos então só na parte boa, na parte das pessoas boas, porque pessoas boas também morreram, os policiais, morreram 4 policiais, cumprindo seu dever, fazendo seu trabalho, e mais uma série de pessoas que não tinham nada a ver com o crime. Então é muito triste e, claro, mais triste ainda é essa politização de um lado ou de outro para justificar ou aterrorizar mais a população nessas novas operações. Enfim, o Supremo Tribunal Federal está aqui, foi acionado, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo para a PGR se manifestar sobre o assunto, porque
Isso chegou agora até o Supremo, né? E aí a Procuradoria-Geral deve dar um parecer para um pedido de explicações do governo do Rio de Janeiro, porque a decisão da STF não foi cumprida, e claro, nós vamos ver os desdobramentos dessa tragédia humana no Rio de Janeiro nas próximas semanas aqui por Brasília também. Rômulo, sem dúvida, esse assunto está tomando conta aqui do noticiário, inclusive da Rádio CBN. A gente está acompanhando também, devido aos desdobramentos que paraenses também estão envolvidos nessa mega operação. Mas chamou a atenção também, quando se falou, ao posicionamento da ONU, posicionamento de outras instituições também. Chama a atenção para essa questão da segurança e também da PEC da segurança aí que está em debate no Congresso, né, Rômulo? E aí, novamente, esse assunto vai ser muito explorado politicamente, porque o próprio governador do Rio está tentando se cacifar a ser senador aí pelo Rio de Janeiro, lá pelo Rio de Janeiro, e vai usar esse mote da segurança pública para justificar ou para tentar ganhar as eleições por lá. Aí nós temos os deputados aqui já se movimentando para barrar pontos desse projeto de emenda constitucional da segurança pública, a discussão imensa com relação a respeito do tipo de prisão que vai acontecer, das formas que... Ontem mesmo havia uma discussão sobre a PEC da segurança pública no Senado Federal, e, claro, a tendência depois desse desastre no Rio de Janeiro é isso se tornar cada vez mais politizado, e todas as vezes que isso acontece, acaba gerando uma política pública ineficaz, e, infelizmente, é essa a situação que nós estamos aqui no Brasil, Izzy. Infelizmente mesmo, Rômulo, a gente vai continuar acompanhando esse caso, mas também quero agradecer a você por todas as orientações e explicações aí também desse contexto Belém-Brasília, Conexão Brasília, que é o nome aqui da nossa coluna. Rômulo, quero te agradecer e até semana que vem, então. Muito obrigado. Nem sempre a gente vem aqui com notícia boa, infelizmente essa é uma tragédia, mas sempre atento ao que acontece aqui na cidade de Brasília, o que acontece aqui, que reverbera na capital, reverbera no Brasil inteiro, sempre com a maior atenção possível para o nosso ouvinte da Rádio CBN. Forte abraço, até a próxima quarta. Muito obrigada também, Rômulo. Até a próxima quarta.